Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus. Fiquei toda desconfigurada nessa transferência de unção. Meu Deus, que poder, que glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, amém? Nós vamos viver algo daqui para frente sobrenatural. Parabéns para todos que estão hoje terminando a campanha de 90 dias. Parabéns para você que orou de forma ininterrupta os 90 dias. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por esses 90 dias ininterruptos, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Amém? Glória a Deus. Uau! Uau, queridos. É de doer os ossos. Sim ou não? Meu Deus. Meu Deus. Vocês aceitam o café? Eu tô sem palavras. A gente fica aleluiada, a gente fica em êxtase, né? A gente fica assim, uau! Aleluia. Eu creio que Deus, tá? Vai nos dar mais e mais e mais e mais. É só o começo daquilo que Ele fez por nós. Gente, eu tô assim, paralisada, os meus ossos estão... Eu não sei, eu tenho que pedir pra Deus para que eu venha aguentar. Eu preciso aguentar, amém? É uma nova densidade de unção, não sei explicar pra vocês. É algo que os seus ossos, se a estrutura não tiver estrutura, não aguenta receber, né? Glória a Deus. Uau, que unção. Uau, glória a Deus. Aleluia. Amém? Meu Deus, eu falei, gente, eu falei, uau. Oh, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Se ao terminar a campanha foi assim, imagina quando nós estivermos no ambiente profético, que é a conferência, né? Imagina quando nós estivermos no ambiente profético. Imagina quando nós estivermos no ambiente profético. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho também sobre o mês profético, né? Acabou que eu não falei, mas vou falar hoje. Nós estamos entrando ao pôr do sol no novo mês profético, que é o mês de Tammuz. Nós ainda não entramos, amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Eu quero que vocês, né, entendam o que vocês fizeram. Vocês ficaram 90 dias orando de forma ininterrupta. Quem ora, principalmente na madrugada, 90 dias de forma ininterrupta, não pode continuar sendo do mesmo jeito. Uma coisa é você... Gente, eu sei que tem pessoas que acompanham a oração, mas uma coisa é você orar de fato. Amém? Eu estou falando daqueles que oram de fato. Aqueles que realmente clamam de fato. Assim como você vê a gente clamando, você está clamando também. Amém? Aumenta a expectativa do seu coração, porque o que Deus vai fazer na sua vida é algo poderoso. A arca esteve 90 dias e permanecerá de geração em geração sobre a sua descendência. Eu creio que o que nós fizemos nesses dias foi consolidar, né, um alicerce profético daquilo que Deus quer fazer conosco nos próximos dias. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus. Pai, eu quero te glorificar, quero te exaltar. Quero declarar, Pai, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Pai, eu quero te agradecer nesse dia, porque hoje nós somos todos aqui vitoriosos e o Senhor nos fez atravessar o Jordão e sermos revestidos de uma nova autoridade. Obrigada, Senhor Deus, por esses 90 dias. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e sustentou, por cada intercessor, por cada líder, por cada pessoa que esteve conosco. Obrigada, Senhor Deus, porque não foi fácil esses 90 dias. Foram 2.160 horas de oração ininterrupta. Toda honra e glória ao Cordeiro de Deus. Que o Senhor continue habitando na nossa casa, na nossa vida, no Ministério Global Fire, e que o Senhor continue sempre rompendo com um novo avivamento sobre os nossos corações. Senhor Deus, fala conosco no devocional de hoje, nos ensina a fazer o que é a tua vontade, e toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém?
Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, eu estou muito, muito feliz, né, por nós termos terminado essa campanha. Eu acredito que vocês que estiveram à frente têm agora um pouco de noção do que eu e o apóstolo estamos fazendo há mais de 2 anos. E a gente faz no horário mais difícil. E uma das coisas que, né, eu estava ansiosa era que os intercessores tivessem um pouco dessa noção. Às vezes você fala assim, mas orar e tal. Gente, não é fácil. É uma guerra, um levante muito grande, né? Principalmente quando você está começando, depois você consolida nessa autoridade. Mas mesmo assim, mesmo, né, você vencendo essas atmosferas, não é fácil. Não é fácil. Então, nós já estamos, vai fazer 3 anos que nós estamos orando todos os dias, né? Das 3 às 4. Começamos 2h50 até as 4 da manhã, todos os dias. Essa foi uma missão que o Senhor nos deu, amém? E vocês que às vezes estiveram na parte da tarde, na parte da manhã, uma parte que às vezes você não tá com sono, você viu que não é fácil, amém? Você viu que não é fácil. E eu e o apóstolo, né? É verdade, o pastor Júnior, eu e o apóstolo, mesmo viajando, a gente ora. Não importa, a gente viajando, a gente ora. Então, a gente tem um compromisso com o reino de Deus, com o Senhor. E eu gostaria que você tire desses 90 dias é que, desde os tempos de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam, é tomado por esforço. E os que usam de esforço se apoderam dele. O nosso ministério cresceu muito. A gente tem um resultado, né? Assim, absurdo. Mas eu quero dizer para você, é as coisas que nós temos feito, é o esforço que a gente tem, né, plantado, que tem gerado todo esse fruto. Amém? Então, se você quer ter resultado, se esforce. Porque Deus faz. Deus faz. Mas você precisa se esforçar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Parabéns para todos que estiveram nessa campanha. Vocês não podem, não saiam da brecha. Não parem de interceder. Os intercessores carregam um nível de autoridade extraordinário, porque intercessor fala com Deus. Amém? Eu sei que tem muita gente que sobe no monte, jejua, mas intercessor fala com Deus. Intercessor tem a voz como primícia para Deus. O intercessor fala a voz dele na frente. Por quê? Porque Deus conhece a voz do intercessor. Por isso que Deus responde àqueles que clamam, àqueles que... Então, não parem de orar. Não saiam dessa posição de intercessão. O maior nível de intercessão não é o que você faz por você, é o que você faz por aquilo que Deus está pedindo você fazer. Intercessão por pessoas, por lugares, por países, por nações. A maior nível de intercessão é aquele que você transborda o amor pelo próximo. Amém? Intercessores, continuem, se posicionem. A nossa equipe continua, né? Agora a intercessão profética para a Conferência Global Fire específica. Nós oramos, né? 90 dias específico também, mas agora é reta final, nós estamos orando, né, para fortalecer os conferencistas, fortalecer você que é staff, voluntário. Às vezes começa a vir agora nessa última semana pensamentos. Gente, põe a mão na cabeça e fala, eu repreendo isso em nome de Jesus. O diabo, ele não cansa e ele não dorme, amém? Então, seja, né, sábio e tenha discernimento espiritual. Vamos ler Levítico 3? Aleluia. Glória a Deus. Se apresentar ao Senhor um animal do rebanho de gado como oferta de paz, poderá ser macho ou fêmea, desde que seja sem defeito. Coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Dessa oferta de paz, uma parte será apresentada como oferta especial para o Senhor e incluirá toda a gordura que envolve os órgãos internos e os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo sobre a lenha acesa no altar. E é uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se apresentar ao Senhor um animal dos rebanhos de ovelha ou de cabras como oferta de paz, poderá ser macho e fêmea, desde que seja sem defeito. Se apresentar como oferta
um cordeiro, traga-o perante o Senhor, coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o à entrada do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue do cordeiro em todos os lados do altar, e dessa oferta de paz a gordura será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá a gordura da parte gorda da cauda, cortada rente à espinha. Toda a gordura que envolve os órgãos internos e os 2 rins, gordura ao redor deles, perto dos lombos, o lóbulo do fígado, todas essas partes serão removidas junto com os rins, e o sacerdote queimará tudo no altar. É uma oferta especial de alimento apresentado ao Senhor. Se apresentar um cabrito como oferta, traga-o perante o Senhor, coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue do cabrito em todos os lados do altar, e dessa oferta uma parte será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá toda a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins e a gordura ao redor deles, perto da lombose, e o lóbulo ao redor deles, e perto dos lóbulos e o lóbulo do fígado, e todas essas partes serão removidas junto com os rins, e o sacerdote queimará tudo no altar. É uma oferta especial de alimento, um aroma agradável ao Senhor. Toda a gordura pertence ao Senhor. Uau! Jamais coma gordura ou sangue. Essa é uma lei permanente para vocês, para você, e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Amém? Então, olha só, Deus está falando para não comer sangue, né? E não comer a gordura. Amém? Então, amanhã nós vamos ler o verso de número 4. Amém? Então, queridos, Deus, a gente está vendo aqui a questão do tabernáculo. Agora Deus está dando a direção de como Ele queria as ofertas, como Ele queria que fosse matado cada animal. Se fosse uma oferta de paz, podia ser macho e fêmea, sem defeito. Mas eu quero que você entenda, nós acabamos de entregar para Deus um baita de um sacrifício de 90 dias de oração. Mas Deus, Ele não quer só um sacrifício. Deus, Ele quer comunhão. Deus, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. E comunhão é um relacionamento. Para você ter comunhão com Deus, você precisa ter um relacionamento com Deus. Queridos, acima do sacrifício, Deus quer comunhão. Não adianta. Tem gente que faz muito sacrifício para Deus, mas não tem comunhão, não tem uma vida, tá sempre com pressa. Mas a pessoa vai lá, faz por protocolo, porque se sente espiritual, né, ao fazer isso, certo? Então você vai ver que o melhor de tudo sempre pertence a Deus. Então, nunca entrega no altar do Senhor o que resta. Amém? Caim entregou do que restava, Abel entregou das suas primícias. Então toda a gordura era separada para Deus, né? E o sangue também. Então você vê aqui, matava o animal, tinha que passar o sangue nas 4 pontas. Eu estou falando aqui que tudo de melhor era entregue para Deus. O que era melhor pertencia a Deus, o melhor animal, o melhor da colheita, o melhor das ofertas pertencia a Deus. E nós precisamos ter esse senso de excelência. Eu não vou entregar qualquer coisa para Deus. Eu não vou entregar de qualquer jeito. Amém? Porque, queridos, se você só entrega, você precisa ter comunhão com Ele. Não é só entregar. Não adianta você fazer um monte de sacrifício sem ter comunhão com Ele. Ele não vai receber. Amém? Ele não vai receber. Então, nós precisamos entregar para Deus o nosso melhor, a nossa melhor oferta. Igual vocês agora entregaram 90 dias de oração, o pessoal que esteve à frente da janela. Foi uma oferta que você entregou ao Senhor, né? Os nossos líderes, só eu que fiz 40 minutos todo dia, o restante todo mundo fez meia hora. Vocês, tá? Entregaram uma oferta ao Senhor de tempo, é uma oferta preciosa, amém? Só que entregar só para mostrar para o apóstolo aqui eu oro, não vale nada. Deus não pega isso. Agora você orou porque você acredita nesse propósito. Você acredita que está agradando a Deus. Você acredita que está fazendo para Deus e está trabalhando para o reino, independente se é a placa de Global Fire ou conferência Global Fire. Você está acreditando isso. Deus quer o nosso coração rendido a isso. Certo? A gente hoje vê um meio em que as pessoas estão fazendo para o líder. Queridos, faça para Jesus. Faça para Ele. Amém? É para Ele que todas as coisas são feitas. Amém? Então tem gente que faz para mostrar que é espiritual,
Querido, a gente tem que fazer porque a gente está com o coração rendido a Deus. Eu não levanto na madrugada para orar por causa, né, para o meu apóstolo me elogiar, não, ou para mim, não. Eu levanto porque Deus me comissionou. E Ele me deu, né, uma missão. E eu levanto porque eu amo Ele e eu quero ser obediente, eu quero cumprir com aquilo que Ele pediu para mim durante 3 anos. Para mim estar à frente dessa janela, estar, né, ali orando, intercedendo. E o que eu quero dizer aqui para você no dia de hoje? Deus também quer o seu coração assim. Então, para de querer fazer as coisas para as pessoas te elogiar. Se você está fazendo para Deus, Deus viu. E aquilo que você fez no secreto que Deus te mandou fazer, não saia contando. Eu quero contar uma coisa para você. Tem experiências que Deus só vai te dar se você não contar para ninguém. E Ele vai te dar uma experiência e aí Deus vai falar assim, não conta o que você viu para ninguém. Tá? Você consegue conter algo que você viu no mundo espiritual só com você? Só você e o Espírito Santo? Se você não consegue guardar, como que Deus vai confiar outras coisas sobre você? É isso que eu quero que você entenda. Amém? É isso que eu quero que você, hoje, né? Então Deus, Ele quer ter uma aliança com você. Deus quer construir uma história com você. Queridos, melhor que alcançar a promessa é conhecer o dono da promessa. É se relacionar com Ele. A minha jornada toda foi de perseveranças, altos e baixos, né? Mais altos que baixos, porque a gente passa guerra, sim, mas elas são pontuais. E quando a gente passa guerras pontuais, é porque Deus quer nos promover para uma nova estação de glória, para uma nova estação, certo? Então, de todas as provas que a gente passa, todas a gente vai ter uma revelação de uma faceta de Deus que a gente ainda não conhece. E é sobre Ele. E queridos, é sobre Ele. É sobre Ele. Então Deus hoje Ele está te chamando para viver o extraordinário. Ele está te chamando para viver algo com Ele. Comece a se relacionar com o Abba, com o Pai. Amém? As pessoas têm dificuldade de orar a Deus Pai porque são órfãos espirituais, mas vocês não são. Então fala, Senhor, o Senhor é o meu Pai, é o meu Abba. Gente, a oração com Deus Pai ela é diferente. Amém? Ela é diferenciada, é um outro nível de amor que a gente sente. Amém? Então, Deus está levantando uma geração, não que só está cumprindo o protocolo de fazer, não, Deus quer um coração apaixonado, Deus quer um coração rendido. Antes mesmo de você fazer, Deus quer o seu coração disposto, rendido com Ele, para Ele. Deus ama corações sinceros. Deus ama pessoas que são, né, que são pessoas que não estão só no ativismo religioso, queridos. Eu vejo muita gente que está lá na igreja o tempo todo fazendo e se acham espirituais por isso. Queridos, isso é ativismo, isso é cumprir protocolo de fazer. Deus quer, você fecha a porta do quarto, senta, conversa com Ele. Tem dificuldade de orar? Escreve. Escreve para Deus o que você está sentindo. Fala com Ele o quanto você o ama. Conta para Deus as suas maiores dificuldades. E você vai ver o óleo do aquebrantamento chegando sobre você. O Espírito Santo, ele começa a te visitar na sinceridade do seu coração. Queridos, eu creio, eu vou trazer algo para você. Eu tenho uma dificuldade muito grande de orar no meu escritório, uma oração de aquebrantamento, porque aqui existe um nível de guerra. Então aqui eu entro, aqui meu espírito se ativa, porque imagina, quanto tempo que nós estamos aqui orando, pelo menos a gente ora aqui, né, oração de guerra, aqui ora o apóstolo, ora o Gustavo, ora eu, né? Então a gente está aqui orando oração de guerra. Então eu tenho dificuldade de orar aqui dentro desse ambiente, por quê? O ambiente, uma vez que você ora oração de guerra muito no local, aquele ambiente ele fica com aquele DNA. Então eu não consigo orar aqui. A oração de aquebrantamento, de choro, de eu não consigo. Né? Se eu vim pra cá, é oração de guerra, é oração de decretos, é oração de lançar sentença. Aí aqui eu consigo. E aqui eu não consigo. Aqui eu tenho que orar de pé, eu tenho que orar marchando, é desse jeito. Gente, é uma coisa louca que eu falo pra vocês. Às vezes eu venho pra cá, pego a minha poltrona aqui, me ajoelho, não consigo orar aqui. Meu espírito é agitado, e daqui a pouco eu tô orando de guerra. Aí o que eu faço? Então eu tenho alguns lugares da minha casa que eu sei que eu fico muito quebrantado. Então na sala é um lugar de muito quebrantamento, mas eu tenho o closet, que eu entro no closet, meu closet é aqueles closet aberto, e aí eu tenho uma cadeirinha no fundo do closet, e eu gosto de me esconder ali. E ali é uma atmosfera. Ali, a hora que eu sento ali,
Eu gosto muito de escrever para Deus, contar para Deus o que eu estou sentindo. Ali eu começo algo assim sobrenatural. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes você fala assim, mas eu não consigo orar, esse é quebrantamento. Você está orando num ambiente que você só faz oração de guerra, você não vai conseguir mesmo não. Gente, você ora muito num local, aquele local ele cria um DNA, amém? As pessoas vêm aqui para minha casa, elas sentem uma paz que excede o entendimento. Agora imagina, todo dia tem oração aqui nessa casa. As pessoas vêm aqui e falam assim, nossa, eu dormi um pouquinho, eu fui restaurado. Porque Deus sabia que eu ficaria 3 anos, então Deus, qualquer tantinho que eu durmo, Ele restaura a minha saúde. Ele restaura eu, o apóstolo. Então aqui as pessoas vêm, dormem um pouquinho e restaura mesmo, porque Deus colocou essa atmosfera dentro dessa casa. É algo assim, sobrenatural. Queridos, a gente precisa entender como que nós funcionamos na oração. Então, por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que agora, cedo, eu gosto de fazer meu devocional. Mas depois daqui, eu vou abrir a minha agenda, eu vou ver algumas coisas. Aí daqui a pouquinho, o Espírito Santo, ele me convida para orar. Eu sei que muitas vezes a gente já quer bater o protocolo da oração naquele horário que você quer. Só que aquele horário, você está com o Espírito ativado, a mente, né? E, gente, muitas vezes a gente vai para o secreto e a gente está agitado, a gente está pensando em 1000 coisas. Eu quero ensinar vocês a ir para o devocional de vocês quando o Espírito Santo chamar. Eu sei que às vezes você fala assim, mas o Espírito Santo me chama. Como que o Espírito Santo chama? Vai vir uma vontade de orar. Quando vir essa vontade de orar, não deixe tudo que você está fazendo e vai para o secreto. Quando vem a vontade de orar, é porque nesse momento o Espírito Santo está falando, agora você está vulnerável para mim te levar para o secreto. Amém? E lembra que eu falei para vocês esse dia? Eu falei assim, gente, peça para o Espírito Santo perguntar para vocês coisas, confrontar vocês em coisas. Então, o Espírito Santo, ele nos confronta. Então, vai ajoelha ali no lugar que você ora, fala, Espírito Santo, e comece a escrever. Fala, Espírito Santo, me pergunte algo, me confronte em algo. Toda pergunta que o Espírito Santo faz para nós, existe um tratamento que Deus quer fazer. Existe um confronto que Deus quer fazer. Amém? Apresente as suas dificuldades para Deus. A gente fala assim, apóstolo, eu não consigo orar falando. Então você vai escrever, mas nós precisamos verbalizar. Ou de forma escrita, ou de forma verbal. O que nós sentimos e pensamos. Senão nós não vamos conseguir construir um relacionamento com Deus. Amém? Senão nós vamos ficar naquela oração mecânica. Deus não quer uma oração mecânica. Queridos, tem dia que eu ajoelho, eu sento ali na minha cadeirinha e eu falo, Jesus, hoje eu preciso que você venha intervir nessa área. Jesus, hoje eu preciso escrever algo para isso e eu preciso de unção. Eu preciso que isso que eu vou executar aqui seja impregnado da tua glória. E aí, queridos, tem dia que a minha oração é só agradecer. E falar assim, Jesus, eu te amo. Eu sou apaixonada. Agora eu quero ensinar hoje para vocês algo que eu aprendi no meu primeiro ano que eu me posicionei verdadeiramente com o Senhor. Para mim, se tem uma coisa que me leva a um alto nível de intimidade, é quando eu declaro o meu amor para o meu Pai. Ou para Jesus, ou para o Espírito Santo. É uma divindade. São 3 pessoas, o mesmo, operando em distintas áreas. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo vem na sua plenitude, mas somente depois que Jesus ascende aos céus. 10 dias depois. Jesus ascende aos céus no dia 40, mas o Pentecostes acontece no dia 50. Então houve um tempo de 10 dias. Esses 10 dias eu creio que o Cordeiro estava sendo glorificado, se assentando à destra do Pai, para falar assim, aquilo que estava em mim agora vai vir como plenitude sobre todos. Então, eu creio que Jesus esteve sobre a terra, foi aos céus, está à destra do Pai. Hoje, aquilo que está aqui é o Espírito Santo, que é Deus conosco. E, queridos, existe uma graça, uma manifestação poderosa da presença, do poder e da glória de Deus quando você ora falando que você ama a Deus. Quando você ora falando mais ou menos assim, fala, Senhor, Pai, Abba, eu não posso viver sem a sua presença. Senhor, obrigada pelo teu cuidado. Senhor, o Senhor é a melhor parte da minha existência.
O Senhor é o amor mais puro que eu sinto. O Senhor é a melhor parte da minha vida. Cada átomo que está em mim, Senhor, te adora. Senhor Deus, a minha vida, a essência de vida que tem em mim te busca em todos os lugares. Aonde eu vou, Senhor, eu sou meio poética, tá? Aonde eu vou, os meus olhos te perseguem. Os meus ouvidos te buscam. O meu coração te anseia. A minha alma te adora. E, queridos, uma graça, uma glória começa a descer. Deus ama quando nós declaramos o nosso amor. Deus ama quando nós declaramos o amor. Esse amor fala: Jesus, eu te amo. Obrigada, Jesus, por ter pagado o preço pela minha vida. Jesus, me ensina a fazer valer a pena. Me ensina, Jesus. Queridos, nós precisamos aprender a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Se tem uma adoração genuína, é aquela que você fala que você não pode mais viver sem o Abba. Fala: Senhor, olha, uma coisa que você que às vezes tem problema com seu pai, com a sua mãe, você pode declarar assim, fala: Senhor, supre no meu coração, na minha alma, no meu espírito, toda a falta que existe do meu pai, da minha mãe, porque o Senhor é o meu Abba. Supre toda a falta de amor que existe dentro de mim em qualquer área, porque o Senhor é o meu Criador, é aquele quem me criou. Você vai desfrutar de uma plenitude talvez fale assim: olha, Senhor, eu tenho uma irmã que ela é preferida do meu pai e da minha mãe, mas me ensina, Senhor Deus, a ser a sua preferida da minha casa. Senhor, eu sei que na minha casa eu não sou favorito, eu não sou predileto, a minha mãe talvez me rejeite, o meu pai também, mas, Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor me ama. Senhor, derrama esse bálsamo da paternidade em mim e supre cada área da minha vida que tem falta, que tem alguma falta. Queridos, eu não sei você, mas eu entro num lugar de muita intimidade. Eu falo para Deus todas as mazelas do meu coração. Deus, ele só não entra onde a porta não é aberta. O Senhor, ele quer entrar nos pilares da sua alma. Ele quer entrar nos pilares de cada lugar no seu espírito, mas você precisa deixar ele entrar. E, queridos, às vezes você evita de falar certas coisas na oração e é isso que está bloqueando você. Se você foi abusado, se você aconteceu algo, você precisa externalizar e falar: Senhor, eu carrego uma ferida, eu carrego uma dor. E aconteceu isso quando eu era pequena. Conta para Deus. Fala: Senhor, hoje Gente, eu lembro que uma das vezes que eu mais chorei assim na presença, em cura interior, foi quando eu falei: Deus, eu tentei a vida inteira ser forte, mas na sua presença eu me torno vulnerável. Ah, você não está entendendo o nível de cura. Senhor Deus, eu tentei a vida inteira ser dependente, independente, mas hoje eu me faço dependente da sua presença. Senhor, me ensina, Senhor Deus, a ser vulnerável à tua glória. E, queridos, às vezes você precisa confessar: Senhor, eu me faço de forte. O meu maior problema, Pai, é que eu quero ser forte todos os dias. Mas eu preciso ser vulnerável aqui agora na oração. Queridos, Deus derrama unção sobre a minha vida, mas eu sei ser vulnerável. Eu sei pedir para Deus esquadrinhar. Deus, existe alguma coisa, existe alguma iniquidade que eu não consigo ver? Porque talvez, Senhor Deus, a altivez, o orgulho não me permita ver, e se houver todas essas coisas, arranca de mim. Nós precisamos confessar o Senhor e pedir para Ele esquadrinhar. Ele precisa esquadrinhar a nossa vida, então seja vulnerável com Deus. Fala: Deus, hoje eu estou chateado, chateada. Você acredita que o fulano fez isso comigo? Mas eu sei, Senhor, que eu preciso agir conforme o Senhor fala na sua palavra. Eu preciso dar outra face, andar mais uma milha. Então, Senhor Deus, me dê flexibilidade. Não me deixe tão rígido, Senhor Deus. Porque tudo, Senhor Deus, para mim, a pessoa fez isso, eu quero me comportar desse jeito, mas eu preciso ser benevolente. Queridos, eu falo para Deus exatamente tudo que eu estou sentindo. E isso é poderoso. Nós precisamos aprender a ser vulneráveis na oração. Vulneráveis. Agora, eu quero levar agora você para um outro nível da oração. Eu quero ensinar vocês a serem
gratos. Eu quero que você comece a agradecer a Deus, porque você o conhece. Queridos, quantas pessoas não conhecem Deus? Quantas pessoas estão no lamaçal do pecado e talvez não vão conhecer? Eu falo, Deus, obrigada, porque o Senhor me deu o privilégio de te conhecer. Obrigada, Senhor Deus, porque o teu Espírito esteve comigo até aqui. E até onde eu estou, eu te conheço. E eu sei que muitas pessoas ainda não te conhecem. Agradeça pelo seu esposo, pela sua esposa. Agradeça pelos seus filhos, pela casa. Queridos, Deus ama um coração grato. Fala assim, Senhor, eu quero te agradecer pela sua presença que está aqui comigo. Quero agradecer pelo Espírito Santo que está aqui agora comigo. Quero agradecer, Senhor Deus, porque hoje o sol nasceu e eu pude contemplar. Quero agradecer, Senhor Deus, porque tem comida na minha geladeira. Mas, apóstolo, eu sempre tive essas coisas. Agradeça. Deus ama um coração grato e genuíno. Agradeça, queridos, por tudo e por toda circunstância. Mas eu estou passando por um vale, estou passando por um deserto. Agradeça. Agradeça por esse vale. Agradeça por esse deserto. Eu vou pregar na quinta-feira na conferência uma palavra. Eu escrevi a palavra chorando. De tanta unção. Essa palavra está impregnada de unção. Então não perca na quinta-feira, eu vou trazer uma ministração poderosa. Amém? Semana que vem nós já vamos começar. Vai ser algo glorioso. Aleluia. Aumenta a expectativa do seu coração em Deus. Ele quer você na intimidade. Queridos, Deus ama você ofertar, você fazer um ato profético, mas Deus quer mesmo essa comunhão. Queridos, você não tem noção do impacto que o intercessor tem nas coisas celestiais. Por que uma oração de alguém que tem relacionamento com Deus ela é mais eficaz que outra de uma pessoa que não tem? Porque a pessoa que fala nas cortes celestiais todo dia, a voz dela é conhecida. Ela tem autoridade. Pelo nível de autoridade e intimidade que você tem, quando você fala, Deus escuta. É simples assim. Amém? A voz profética. É uma voz profética. Queridos, o intercessor, ele pode negociar com Deus. Moisés falou, não, Deus, não destrói esse povo, não. Não faça isso, como vai ficar sua reputação? O que o povo vai dizer? Deus tirou eles do Egito para matar eles no deserto? Abraão, né? A gente sabe que Deus mandou os anjos salvar Ló e sua família por causa de Abraão. Queridas, você não tem noção qual é o impacto de um intercessor. Agora, se o intercessor, ele já é intercessor e ele é profeta, aí é forte. Amém? Porque ele não só ora, ele profetiza orando. Amém? Deus quer uma geração que carrega intimidade. Intimidade só se gera se relacionando. Eu quero trazer outra coisa para vocês. Às vezes a gente coloca cronômetro. Eu vou ficar 15 minutos, eu vou ficar 20 minutos. Fica o tempo que o Espírito Santo pedir para você ficar na oração. Se for 2 horas, 3 horas. Fique o tempo que o Espírito Santo pedir. Fique o tempo que for necessário. Deus muitas vezes quer nos curar, quer nos tratar, quer que você chore mesmo. Quer que você se derrame mesmo. Amém? Ontem eu estava orando meu devocional e eu estava falando, Senhor, a melhor parte da minha jornada com você é o nível de confiança que eu tenho em você. Eu confio em você, Senhor Deus, de olhos fechados. Nenhuma palavra pode desconstruir o que foi construído nesses anos. O nível de confiança que eu tenho no Senhor é muito grande. E eu sei que das cinzas o Senhor pode fazer qualquer coisa. Eu sei que do nada o Senhor pode criar qualquer coisa. E eu confio no Senhor. E eu te amo mais que todas as coisas. Queridos, Javé, Jeová, esse é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém? Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tem um movimento gnóstico agora, que já existe na verdade faz tempo, que fala do demiurgo, que o nosso Deus é um ser caído e tal. Queridos, não escutem essas bobagens. O nosso Deus, ele é soberano. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é perfeito na sua majestade, no seu poder. Nunca duvide da divindade de Deus e de quem Ele é. É um Deus que ama tanto que nos deu o direito de escolher Ele. Não, você não entendeu? O nosso Deus nos ama tanto que nos deu o direito de escolher Ele. Ele não nos obrigou a escolher Ele. Ele nos deu o direito de escolher Ele por livre-arbítrio.
Amém? Ele nos deu o direito de escolher. Ele não nos alienou e falou assim, vocês são obrigados a me adorar. Não. Ele nos deu o direito de escolher Ele. Escolha Ele todos os dias. Amém? Ele é o nosso Deus soberano sobre todas as coisas. Tem gente que, se levanta falando, não assista essas coisas, não veja essas coisas, porque isso aí abala a sua fé, porque vai gerar a semente da dúvida. Eu fechei com Deus até o tutano. Eu sou com Ele. O meu Deus é Jeová Rafa, Jeová Nissi, é o Yud-Hi Bab-Hi, que é Jeová, o Pai de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que veio em carne, andou na terra, sofreu, amém? Foi crucificado, desceu no coração da terra, tomou a chave do inferno, venceu o principado e potestade. E Ele foi coroado com um nome acima de todo nome. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para que o Espírito de Deus, na sua plenitude, pudesse estar sobre a terra. Amém? Como diz em Apocalipse, o Cordeiro, dos 7 chifres, que havia o Espírito de Deus que foi enviado sobre toda a terra. Já estou sentindo a unção. Amém? Glória a Deus. Então esse é o nosso Deus, a quem nós confiamos. Então não escute nenhumas mazelas por aí. Glória a Jesus. Mês de Tamuz, nós estamos entrando hoje, no calendário profético. Eu acredito que a minha equipe mandou para vocês ontem o calendário. Amém? Nós estamos no ano do calendário profético, 5.786. E agora, hoje é o pôr do sol, dia 16 de junho, nós estamos entrando, no mês de Tamuz, ok? É o 4º mês do calendário bíblico a partir do mês de Nissan, Esse mês ocorre sempre entre junho e julho. Você que é novo por aqui, a gente crê no calendário da Bíblia. A gente crê que Deus fala através de um calendário profético. O calendário gregoriano foi criado por Roma, por papas. A gente crê que aquilo que Deus instituiu carrega, poder e autoridade. Carrega ciclos, carrega abrires e fechares. Ou seja, carrega uma dimensão a outra dimensão. Por exemplo, a gente ainda está no mês de Zebulon, Agora nós estamos entrando no mês de Tamuz. Então, se você abrir comigo aí o calendário hebraico, eu tenho um calendário maravilhoso. Gente, é tão sobrenatural que Deus colocou o calendário em luas. Olha só. Aqui tem a lua, Lua tá mudando o quê? Tá mudando o mês. Então, você vê que os astros, Lua, Sol, eles estão o quê? De acordo com o calendário profético. Olha que poderoso. Olha como o nosso Deus é poderoso. Então a gente escutou muito as nossas avós, tias falando que as crianças nascem mais no mês quando a lua tá virando, que tem essas coisas de lua. E queridos, as luas acompanham os calendários proféticos, as festas proféticas. Amém? O nosso Deus, ele é extremamente intencional. E o que eu quero trazer aqui para você? Que nós precisamos entender qual é a atmosfera profética de cada mês. Porque às vezes a gente enfrenta mais guerras num mês que outro e a gente não entende, porque também existe o quê? A força contrária, que é a força do diabo. O diabo, ele também quer se sobrepor sobre aquele mês, trazendo o quê? Uma guerra. Como eu sempre falo para vocês, para mim os maiores níveis de guerra são enfrentados geralmente quando nós estamos ali, que há o trono de Leviatã, que há muito pensamento, muita gente tirando sua própria vida, depressão. Esse mês agora que nós estamos entrando, onde atua muito a influência de Asmodeus, perversidade sexual. Então, agora nós estamos entrando nesse mês, a ordem das trevas vai fazer de tudo para trazer sonhos eróticos, pensamentos, espírito de encantamento. O que é espírito de encantamento? Onde houver uma brecha, os demônios vão estar muito, atiçados nessa área. Por quê? Há um trono que domina dentro desse mês, mas Deus também trouxe uma bênção, por causa do calendário que ele instituiu sobre nós, certo? Então, esse mês de Tamuz, vamos lá, mês de Tamuz é um mês onde nós devemos ter mais vigilância espiritual. É o mês que acontece alinhamento da visão, proteção contra as distrações e os enganos. Esse mês, Satanás quer te encantar. Esse mês, o diabo, queridos, o que tem de gente que sofre na área sexual esse mês, mas você já vai repreender. Você está posicionado, não vai acontecer nada com você.
Mas a gente sabe que, né, Asmodeus, Lilith, esses demônios que atuam na área sexual, eu sou da libertação, eu sei, porque o nível de mensagem que chega pra mim, tô em guerra, tô em batalha espiritual. Então, coloca a armadura de Deus, guarda a sua mente. Então, esse é o mês de nós guardarmos os nossos olhos, esse é o mês, tá, da gente se santificar mais. Então, qual que é o antídoto contra esse trono maligno que tenta operar nesse mês agora? É santificação. Então, esse mês você vai cuidar mais ainda com o que você vê, com o que você escuta, aonde você se senta. Amém? Certo? Então, santificação é a chave desse mês, tá? Esse mês, tá? Deus quer testar a sua fidelidade. Deus quer ver, certo? O seu nível de fé, o seu nível de resiliência. Esse mês, você vai continuar mais firme, mais posicionado ainda. Então, é igual a gente terminou a campanha agora de 90 dias. Mas a minha equipe tá orando. Eu não saio da madrugada. Eu e o apóstolo não saio das 3 às 4. Mas a equipe continua nas 23 horas. Então eu quero que você continue se consagrando. Não sai. A oração vai estar lá. Você pode continuar, deixar ela ligada na tua casa. Amém? Continua orando, continua vigiando. E um mês de vigiar as brechas. Eu quero que nesse mês você fale assim, Senhor, me mostra onde existem brechas na minha vida. E brecha, querido, muitas vezes não é só dentro de você. Às vezes as brechas estão acontecendo de forma externa. Então fala, Senhor, me mostra onde tem brecha. Me mostra onde os gatilhos para o pecado começam. Porque eu quero remover isso da minha casa. Quero remover isso da minha vida. Amém? Então, esse é o mês da gente vigiar. Vigiar. Vigiar e se santificar. Amém? Esse mês o Senhor vai gerar mais maturidade espiritual sobre a sua vida. Nós acabamos de sair de um derramar de um Pentecoste, amém? Então não basta a gente receber o fogo, a autoridade, a unção. Nós precisamos ter entendimento. Querido, você sabe o que é maturidade? É ter uma ética moral. Que independente que me beneficie, eu vou fazer o que está arraigado aos princípios de Deus. E outra, sempre pergunta para Deus. Às vezes existem convites, mesmo sendo do reino de Deus, mas não é o tempo. Porque você não tem maturidade e você não vai suportar os níveis de perseguição que vai se levantar sobre a sua vida. E querido, sempre pergunte para Deus, Deus, eu tenho maturidade para entrar por esse caminho? Mesmo parecendo que eu vou ser usado? Será que eu tenho maturidade para crescer tanto eu andando por esse caminho agora? Ou será, Senhor Deus, que ainda o Senhor não precisa cuidar de mim, talvez trazer mais maturidade sobre a minha vida? Amém? Não queira, queridos, ter mais unção que maturidade espiritual. Sempre peça, fala, Senhor, que a minha estrutura sempre seja maior que qualquer nível de poder, glória e unção que houver sobre a minha vida. Porque nós precisamos ter um senso de ética moral sobre o que é certo a se fazer no reino de Deus. E não o que te beneficia. Porque talvez o que te beneficia aqui hoje te faz cair amanhã. Eu prefiro andar um degrau consolidado a cada dia com Deus do que ter uma ascensão abrupta sem ter maturidade espiritual para lidar com o peso, tá, da influência, o peso de coisas que Deus pode trazer sobre a minha vida. Então, queridos, eu quero que vocês tenham maturidade de entender estações, entender o tempo das coisas. Então, esse mês é um mês de Deus consolidar a maturidade. Então, fala, Senhor, esse mês o Senhor está derramando maturidade. Eu quero, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, essa maturidade sobre cada compartimento da minha vida. Amém? Esse mês é o mês da expansão com discernimento. O Senhor vai trazer uma expansão para você de discernimento espiritual, expansão em estratégias no reino, expansão em direção profética, expansão no discernimento, expansão no crescimento com responsabilidade. Não adianta você crescer na empresa, na família, no reino de Deus sem responsabilidade. Porque se você crescer numa proporção sem responsabilidade espiritual, você cai. Você cai. Amém? E o mais perigoso de tudo, queridos, é a iniquidade. Porque a iniquidade, ela chega na sua vida. Na verdade, a iniquidade é algo que fica torto ou já está torto na sua vida. Então você não tem noção do que é certo ou do que é errado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e falar assim, Senhor, esquadrinha o meu coração. E isso, gente, iniquidade só sai com uma revelação da glória de Deus. Isaías, ele já era um profeta, mas quando ele contempla a glória de Deus, ele fala, ai de mim, Senhor, que tenho lábios impuros. A glória de Deus confronta a iniquidade. É como Davi.
Davi, quando ele é confrontado na sua iniquidade, ele fala, meu Deus, fui gerado, em iniquidade eu fui gerado. Porque ele está cometendo adultério. Minha mãe me gerou em iniquidade. Então, Davi vai falar, porque Davi vai vir e falar assim, eu estou passando por isso porque lá atrás, minha mãe me gerou assim. E a gente sabe, né, que Davi, ele era um filho bastardo, ele não era, né, por isso que os irmãos dele rejeitavam ele, amém? Então, esse mês, tá, é um mês de Deus trazer expansão sobre nós. Então, esse mês é um mês da gente ir pro secreto, ter mais santidade, amém? Deus, ele quer trazer sobre nós maturidade e discernimento espiritual. A gente sabe que Satanás, ele é ardiloso e ele é astuto. Então lembra que eu falei para vocês que nesse mês está atuando um trono de Asmodeus, de Lilith. Então a propensão de nós termos ataques na mente, sonhos eróticos, tá? Principalmente quem ainda está consolidando essa área, você que está consolidando sua área sexual. Quem está ok com Deus não vai ter nada disso. Você que tem alguma brecha aberta agora, o espírito de encantamento. De repente você se vê apaixonado por uma pessoa, sendo casado, né? A pessoa, pode acontecer isso, é um espírito de encantamento, tá? Então, esse mês você vai orar estrategicamente, repreendendo. Senhor, eu repreendo todo engano. Senhor Deus, eu declaro que a minha casa é santificada, santifica os meus sonhos, minha cabeça, a minha mente, tá? A gente sempre vê outra coisa, um ataque muito grande na área emocional, certo? Então existe uma probabilidade dentro desse mês de ter muitos ataques emocionais, nas emoções. Então você vai falar, Senhor, blinda as minhas emoções. Você que não participa da oração da madrugada, você sabe que toda a oração da madrugada nós ceiamos. E quando eu passei pelo meu processo, lá no comecinho, de libertação na área sexual, o Senhor, né? Porque eu falava, Senhor, eu não quero mais ser atacada por esses demônios, eu tô posicionada, e por que esses demônios ainda me atacam? Eu não faço nada de errado. E aí Deus me deu uma direção de estar ceiando 40 dias, tá? Jejuando os 40 dias, e eu entendi que a ceia traz santificação para compartimentos da nossa vida, não só a área espiritual, mas... Então, você que ceia conosco há 2 anos, você pode aqui falar e testemunhar. Hoje não tem essas guerras emocionais. Quando se levanta uma batalha, geralmente é alguém se levantando, é uma circunstância, mas essas guerras na mente, elas não têm poder mais de entrar. Elas não têm poder mais de entrar. Amém? Então, quando vem um ataque, o Espírito Santo vai falar assim, não escuta isso daí, fala que você não vai escutar, porque isso daí, Satanás está tentando. Esses dias atrás, uma pessoa falou assim, preciso contar uma coisa pra você, um sonho terrível que eu tive. Eu falei, não me conta, porque nessa altura do campeonato, o diabo pode usar até você. Aí, o Espírito Santo falou assim, realmente. E ele tentou entrar por aí, mas ele não conseguiu. E era a trama dele. Eu falei, yes! Por que o Espírito Santo nos traz esse nível de discernimento? Porque a gente já não se contamina mais com as coisas. O diabo não lança mais pensamento e você fisga aquele pensamento. Não. Você hoje fala, não, eu não caio nessa aqui não. Ei, diabo, eu tô te vendo. Tô te vendo aí. Tô te vendo aí escondido atrás. Eu sei que você tá querendo vir, mas bate em retirada agora. Bate em retirada agora. Amém? E, gente, foi tão sobrenatural que quando eu repreendi, eu falei, não me conta. Porque nessa altura do campeonato, para algo tão grande que vai acontecer, o diabo pode usar até a sua vida. E quando eu terminei de falar, o Espírito Santo falou assim, realmente, ele como não consegue entrar, ele estava tentando entrar por aí. E ele não conseguiu, ele acabou de cair. Eu falei, yes, yes. E, queridos, a paz excede todo entendimento, veio no meu coração. Eu falei, uau, Senhor, que lindo. Nós precisamos, queridos, ter esse nível de discernimento e falar assim, não vou escutar isso que você vai me falar, porque eu não creio. Porque eu estou orando há 90 dias, eu estou posicionada em Deus e nada, nenhum mal pode me atingir. Agora, nós temos uma geração de gente fraca que quer escutar sonho e revelação de todo mundo. Eu sou chata, eu não escuto sonho e revelação de todo mundo. Eu olho para a sua vida primeiro. Para mim validar uma palavra da sua boca, eu tenho que ver a sua vida. Ah, você pode ser o profeta das nações. Mas vai saber se você é Balaão corrompido? Está profetizando?
para se validar, profetizando para se exaltar, profetizando. Então, queridos, antes de receber a palavra de alguém, uma direção de alguém, eu vejo a vida dessa pessoa. Eu vejo a vida e pergunto se o Espírito Santo se realmente essa pessoa fala em nome de Deus. Como eu disse para vocês, nós estamos prestes à Conferência Global Fire. Eu não escuto o áudio de ninguém. Não abro mensagens. Eu estou em consagração. Vai saber o que esse povo... eu tive um sonho. Eu tive um... Não quero saber. Eu sei o que Deus falou para mim. Então nós precisamos blindar nossa mente nesse nível. E falo mais, antes de escutar qualquer áudio, eu peço para alguém escutar para mim. O que tem nesse áudio? Se tiver coisa ruim, já não escuto, não quero saber. Você sabe por quê? Nós precisamos proteger a nossa mente. Agora você quer escutar tudo, tudo que é sonho. Gente, existe bagunça nesse meio. Então, as pessoas, gente, uma pessoa que mal se posiciona, uma pessoa que não está posicionada com Deus direito. Principalmente as pessoas, pode ser uma mulher de Deus, uma profeta do Senhor, mas se essa pessoa é descontrolada emocionalmente, eu fico com 3 pés atrás. Amém? E nós precisamos cuidar disso. Eu tenho pessoas que são profetas na minha vida. O meu apóstolo é um profeta na minha vida. A minha apóstola é uma profeta na minha vida. Amém? Os meus apóstolos são um profeta na minha vida. É algo assim poderoso. Eu sei, o meu esposo é um profeta na minha vida. Eu sei quem eu escuto e eu confronto. Se a pessoa fala, eu tive um discernimento, eu falo, eu não estou sentindo nada do que você está sentindo. E não acredito que isso seja de Deus. Falo na lata. Eu não me importo com como você vai se sentir. Eu me importo como eu me sinto. Você quer trazer um discernimento errado para mim? É desse jeito. É desse jeito. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Nós precisamos entender a voz do Espírito Santo na nossa vida. Eu creio que existem profetas. Eu sou uma profetisa do Senhor. Deus me dá mês, data. Principalmente quem vai morrer. Deus me deu um mistério no negócio de morrer, que, meu Deus do céu. Amém? É forte. E eu vou falar algo pra você. Eu sei o que Deus falou comigo. E a gente tem que tomar muito cuidado com quem vem trazer as coisas pra você. Porque às vezes tudo que Deus construiu no seu coração é desconstruído por uma palavra profética que não está alinhada com a verdade de Deus plena sobre a sua vida. Porque tem gente que profetiza para se mostrar. Tem gente que profetiza no que vê. Amém? E eu vou falar algo aqui pra você. Você precisa conhecer a voz do Espírito Santo. Como eu falei pra você, eu repreendi uma pessoa e o Espírito Santo falou assim, realmente, ele achou que ia entrar por aí, mas ele não conseguiu, ele acabou de cair. Uau, yes. Então, quem é a sua voz profética? Outra coisa, gente que vem trazer perturbação, problema pra você, falar do fulano, tira da sua vida. Gente que só vem trazer facção, divisão. Não, porque o fulano, você viu fulano? Vai cuidar da sua vida. Fala assim, fulano, deixa eu falar uma coisa pra você. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida espiritual. Vai orar. Gente, as raposinhas, a maioria delas vem através de pessoas. Vem através de circunstâncias que você não tá vendo, você tá cego. Aí você não entende que você fica oprimido. Olha que você fica oprimido. Você sentou numa mesa, a pessoa começou a falar mal, daqui a pouco você tava falando mal junto. Você fica oprimido mesmo. Porque o próprio demônio se levanta, porque você abriu brecha. Nós precisamos entender a voz do Espírito Santo e entender aonde que ele nos quer, o que ele não quer que nós pratiquemos, pra gente se posicionar com Deus. Então, queridos, fala, Senhor, eu repreendo toda a voz de engano da minha vida. Eu sempre faço uma oração, fala, Senhor, eu rejeito todo o espírito de Balaão sobre a minha vida. Todo o espírito maligno, com falsas profecias, falsas direções, Senhor, não consegue nem chegar, não consegue. E se começar a querer profetizar, vai gaguejar, vai ser um desconcerto total. É perigoso não manifestar. Não aceite. Gente, não aceite. A gente tem que vigiar. Você é convicto com aquilo que Deus te deu? Amém. A gente precisa ter voz profética na nossa vida. Mas a gente não precisa sair catando profecia e sonho de todo mundo e achando que isso é uma verdade absoluta. Se você fizer essa oração, eu te garanto, de 100 profecias que você recebe direto, cai para 3. É desse jeito.
E outras, nós vamos estar na conferência. Nós temos muitos homens e mulheres de Deus, mas muitas pessoas estão aprendendo a se mover no dom. Não estou falando que não são pessoas de Deus. Mas você tem que vigiar. Vigiar. Amém? E profecia, a gente não sai falando amém para ela. A gente fala, irmão, isso é muito diferente de tudo que Deus já me disse. Eu não vou receber ela agora. Vou colocar ela aqui, ó, na partilheira em stand-by. Se, por acaso, Deus usar mais 2 ou 3 pessoas que não se conhecem nessa mesma palavra, em lugares e situações e circunstâncias diferentes, pode ser que eu valide a sua profecia. Eu não falei que eu repreendo. Eu falei, olha, isso aqui é muito diferente daquilo que Deus tem me falado. Isso aqui é muito contraditório daquilo que Deus tem me falado. Eu vou botar aqui na partilheira em stand-by. Não vou pegar ela para mim. Mas se Deus levantar 2 ou 3 pessoas que não se conhecem em lugares e circunstâncias diferentes, pode ser que eu valide essa profecia. Mas por enquanto ela não faz nenhum sentido para mim. Aí eu tenho medo de falar assim, porque você não tem identidade. Que se tivesse identidade, você se posicionava. E outra, se vir com profetado, eu já falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Mas se for, por exemplo, Deus falou a vida toda que Deus ia fazer algo com você no Brasil, aí daqui a pouco Deus fala que vai levar você para a Austrália. Numa profecia assim, e Deus falou a vida toda que tinha algo com você no estado, sempre falou sobre o Brasil, aí vem alguém e fala da Austrália. Você fala, olha, fulano, não faz sentido para mim, é totalmente contraditório, vou botar stand-by. Pode ser que Deus queira me levar algum dia para alguma missão, amém? Então, por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque vocês precisam proteger o coração de vocês. Gente, tem muito homem e muita mulher que fala em nome de Deus, mas nem tudo vem do trono da graça. E quando vem, você sabe que vem. Amém? E quando vem, você sabe que vem. Gente, o jejum termina só amanhã, tá? Eu não sei, você se fez os 90 dias, mas o jejum termina amanhã, no horário que você começou. Aí você pode comer normal. Agora, quem quiser continuar até pertinho, amém? Paulo, você foi cirúrgico. Gente, Deus não é bipolar. Como que Deus fala aqui hoje? Oh, você vai para tal lugar. Você vai ser missionário. Amanhã, não, Deus, você vai ser pastor. Não. Queridos, eu acredito que Deus, Ele faz uma coisa de cada vez. Ele pode ter uma pessoa que é missionária e pastor, mas primeiro a pessoa vai ser missionária, depois ela vai ter que ser pastor, porque, né? Então, enfim, eu creio que Deus pode fazer, mas a gente tem que escutar a voz de Deus, porque Deus fala antes conosco. Tem gente que está vivendo mediante uma palavra que nem profética era. E perseguindo algo que nem de Deus era. E por isso que talvez não está certo. Então, protege o seu coração, protege a sua mente, protege, porque Satanás, ele é astuto. Então, essas pessoas que são carentes de palavras proféticas, para de ser desse jeito. Isso é falta de intimidade com Deus. Queridos, todo evento que eu vou, eu já repreendo. Eu falo, Deus, só traz se for realmente do Senhor. E eu não quero que venha profetizar no molhado. Profetizar que eu vou ter filho, profetizar que eu vou ganhar as nações, isso aí eu já sei, todo mundo sabe, e é o óbvio. O óbvio todo mundo sabe. Profetiza algo que só o meu coração e Deus sabe. Aí é profeta de verdade. Profetiza algo que Deus falou ainda só pra mim. Profetiza o profundo, oculto e escondido. Amém? Porque, gente, profetiza o óbvio. Profetiza o óbvio. Amém? Profetiza os segredos do coração. Profetiza o que Deus... Realmente, algo profundo, tá? Então, ore e fala, Deus, eu só aceito vir tocar, profetizar na minha vida se realmente for da tua parte. Se não for, não quero. Porque, queridos, nesse meio pode ter muita confusão também. Amém? Então eu quero que você vigia, já vai orando dessa forma, já vai expandindo o seu odre, porque você vai receber de Deus mais e mais e mais. Esse mês é um mês de vigilância, estamos entrando hoje ao pôr do sol. Coloca a armadura de Deus todos os dias, esteja em oração conosco. Declare que você não aceita nenhum pensamento. Começou a ter pensamento errado, coloca a mão na cabeça e fala assim, eu bloqueio agora todo ataque espiritual do diabo, toda fortaleza cai por terra e todo pensamento eu lanço no abismo pelo sangue e pelo nome de Jesus agora. Amém? Você viu que o diabo está querendo usar alguém, você fala assim, diabo, sai da toca, eu já te vi. Não vai fluir não. Você não vai dar conta não. Já te vi aí atrás. Pode ir embora. Vai. Vai que eu já vi, já entendi o que você ia fazer. Vai embora, não deu certo. Não deu certo. Tenta vir outro dia, se você der conta. Hoje não deu certo, não. Você não vai conseguir. Queridos, nós precisamos ser ousados e posicionados em Deus. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe você.
sua casa, sua família, uma terça-feira abençoada, profética. A oração continua 24 horas pela sua vida, principalmente você que está vindo para a conferência. Amém? Um beijo bem grande no seu coração.